Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é 719, Livro dos Médiuns, capítulo 21. Hoje nós iniciamos um capítulo diferente, né? Porque o anterior era o capítulo 20, esse é o capítulo 21, da influência do meio, Livro dos Médiuns. Então, como se diz o ditado, né? O trabalho não pode parar. Então, nós vamos gravar só um vídeo hoje. Na questão 231, a pergunta de número 1, Kardec, ele pergunta assim aos espíritos que respondem, né? O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Então Kardec quer saber se o meio em que se acha o médium se exerce alguma influência nas comunicações. Como se diz o ditado, né? Semelhante atrai semelhante. Então, é natural que os bons espíritos vão responder da seguinte forma: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então você entendeu? Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, o que os bons espíritos querem dizer com isso é que na questão semelhante atrai semelhante, nós temos que entender da seguinte forma: se o médium ele é disciplinado, se ele é pautado na responsabilidade, se ele estuda, se ele frequenta uma casa espírita séria, se ele é assíduo, perseverante, persistente na batalha, na luta, na transformação moral, na mudança de hábito, de comportamento, de atitudes. Se ele procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Se ele ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se ele mergulha de corpo e alma nas obras filantrópicas, nas obras de caridade, enfim, você entende. É óbvio que ele vai ter por companhia ao teu lado bons espíritos. Ele vai ter ao teu lado bons espíritos que o assessora, não é? Agora, se ele é um médium avesso aos estudos, avesso tudo isso aí, se ele, em vez de buscar uma casa espírita séria, ele busca uma casa espírita, né, meia boca. Se ele leva tudo na brincadeira, na irresponsabilidade, você sabe o que ele vai atrair. Então é natural que ele vai atrair para junto de si espíritos condizentes ao comportamento dele.
Até porque o processo se dá através da atração. Então não adianta aqueles médios baderneiro querer ter ao lado dele espíritos nobres, que é impossível. Querer é uma coisa, agora ter esses espíritos ao lado é difícil. Então, semelhante atrai semelhante. Então, a pergunta é essa: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, como nós já dissemos, semelhante atrai semelhante. Então você pode ter toda a certeza de que esses espíritos que auxiliam esses hipócritas, esses médios charlatões, mistificadores, esses pais de santo, esses buenas dichas, esses escritores pornográficos, esses seres irresponsáveis, pode ter certeza que eles são assessorados por esses espíritos também zombeteiros, baderneiros, arruaceiros. Então a segunda pergunta, olha só para você ver. Não pode os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Olha só para você ver. Aí os bons espíritos respondem da seguinte forma a Kardec: podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa, e a eles se dirigem. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médio e do meio. Mas, então, estes se conservam completamente estranhos aos fatos. Então, é como se fosse um processo neutro, né? A pergunta de número 3. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Olha só para você ver. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Isso é de extrema importância. Isso é de extrema importância. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Continua ainda. Então, a própria literatura espírita nos orienta sem que tenhamos que comentar. Nós só temos que ter o bom senso
de raciocinar, porque nós encontramos tudo pronto nas obras espíritas. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Então, nós sabemos, isso é mais que óbvio, os espíritos evoluídos não perdem tempo onde eles sabem que não tem nada a ver. Eles deixam que os semelhantes que atraem semelhantes ali façam o que eles bem pretendem. Até porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, mesmo que um pouco relativo. Os bons espíritos sabem que, devido à lei de causa, efeito, ação e reação, o que nós plantamos, nós colhemos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão quando alguém diz assim: Joana d'Arc manifestou em tal lugar. Nossa Senhora está manifestando em tal lugar. André Luiz, que psicografou através de Chico Xavier, está manifestando em tal lugar. Dr. Bezerra de Menezes está se manifestando em tal lugar. Sheila, Meimei, e por aí em diante vai. Nada impede que espíritos charlatões e mistificadores que, aproveitando-se da ignorância dos encarnados daquela casa, nada impede que esses espíritos apossem-se de um nome renomado e ali se apresente. Por isso que Erasto, no capítulo 20º, nos orienta a importância de passar todas as mensagens e todos os livros e todas as comunicações pelo crivo da razão, analisando se realmente aquela mensagem, aquela comunicação procede realmente daquele espírito. Então, dando-se sequência, os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabe que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade. Os bons espíritos, eles só comparecem onde há sinceridade. De boa mente vamos. De boa mente vamos. Ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontramos. Porque o instrumento medíocre é uma coisa. Agora, a condição moral é outra, totalmente diferente. Você desculpa, o relay aqui caiu, mas não tem problema não, né? Então, não vamos, porém,
aos meios instruídos, onde domina a ironia. Então, não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Porque existe também aqueles grupos instruídos, mas que prevalece ali a ironia. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Este é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Então, observemos que os bons espíritos, eles só vão onde realmente há sinceridade, há humildade, principalmente a humildade, onde há sinceridade, onde o grupo é homogêneo. Eles evitam até comparecer nesses grupos onde há muito conhecimento, mas com excesso de... são pessoas, como está escrito aqui, deixa eu ver aqui, a ironia. Então isso muito nos esclarece. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Aí na pergunta de número 4, Kardec faz a seguinte pergunta: aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Será que os espíritos inferiores são interditados de participar de uma reunião séria? Por exemplo, tem uma casa espírita, é uma casa espírita sincera, pessoas humildes, que têm muito conhecimento. Será que a presença dos espíritos inferiores ali é interditada? Será que permitem-se espíritos inferiores, charlatões? Será que eles podem participar? Não. Algumas vezes lhes é permitido assistir a essas reuniões, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados. Mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Então, aos espíritos inferiores é interditado, o acesso às reuniões sérias? Não é interditado, não. Algumas vezes lhe é permitido assistir a elas a fim de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Então, nós vamos deixar para o próximo vídeo agora a questão de número 232.